Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar: todos podem ministrar milagres? O que você acha, Marcelo? Eu creio que sim, segundo a palavra de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, no livro de Marcos 16, 17, estes sinais acompanharão os que creem. Aqui não diz que os sinais acompanharão somente os apóstolos, acompanharão somente os pastores ou os líderes, mas estes sinais acompanharão os que creem. Então, segundo a palavra de Deus, é um direito que nós temos. E é muito importante que isso seja dito, porque tem muita gente que acha que isso é só para uma elite espiritual. Ou seja, é só para quem é pastor, ou para quem está dentro de uma igreja já há muitos anos, ou para quem tem uma fé muito especial. E não é. É para todos os que creem, né? Uma coisa muito importante que você pode aprender aqui conosco é que Jesus deu autoridade no nome dele. E quando a Bíblia diz isso, que Jesus deu autoridade, chamando os seus 12 discípulos, deu autoridade para eles, ele deu autoridade no nome dele. Isso é tão importante, porque, por exemplo, se a Vívia, ela decidir assim, olha, eu vou dar cesta básica aqui na minha casa, mas eu vou dar uma senha, né? Vou dar uma senha, por exemplo. Aí as pessoas que tiverem a senha, quando chegar aqui para receber essa cesta básica, quem tiver aqui para regularizar quem tem o direito ou não, vai olhar para o quê? Será que vai olhar para a pessoa ou vai olhar para a senha, o cartão que lhe foi dado, por exemplo? Com certeza não vai importar se a pessoa é branca ou é negra, se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem intelectualidade ou não, se ela tem algum defeito ou não. O que quer dizer isso? Que a autoridade está no bilhete, no cartão. Então, quando Jesus diz assim, vocês vão em meu nome, é o meu nome que vai provocar milagre, qualquer pessoa que utilizar desse nome, ela passa a ter esse direito. Quer dizer, não vai depender, nesse primeiro momento, do que ela fez, do que ela faz. O nome é absoluto. E isso põe as pessoas com direitos. E é muito importante que a gente diga isso, porque quando a gente está orando por cura, você ora, né, com toda a autoridade, a gente ora com autoridade porque foi assim que Jesus ensinou a gente a fazer. E quando você está orando, você tem uma sensação estranha de falar, quem eu penso que eu sou, né, para fazer isso? E daí você lembra, mas eu estou usando o nome de Jesus. E é isso que faz toda a diferença, né? É o nome de Jesus que vai fazer com que aquele milagre aconteça, com que aquela cura aconteça. E é por isso que as pessoas têm que ter essa consciência, né? Eu acho que a gente está aqui justamente para te conscientizar disso, né? De que você também tem essa possibilidade, né? Por causa do nome de Jesus. Não é porque você é perfeito, não é porque você não tem nenhum pecado. Infelizmente, nós todos acabamos pecando mesmo. Mas é porque você está usando o nome dele. E é isso que vai fazer toda a diferença. E isso é tão importante, ó, o versículo diz assim, para que isso fortaleça o seu coração e você tenha base bíblica. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Tem pessoas que têm medo, né, de expulsar demônio, pensando que ela tem que ter uma autoridade. Sim, nós podemos também alcançar uma autoridade com maturidade, com crescimento. Mas nesse primeiro momento está dizendo que o nome tem poder. Então esse nome, ele provoca, vamos supor, ainda que um inimigo, ele se levante e diga, não, eu não vou sair. Você pode não sair pelo que eu represento, mas pelo nome de Jesus você vai obedecer e ele se sujeita. Então aqui diz assim, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os doentes e esses ficarão curados. E é interessante ainda na palavra de Deus que Jesus enviou ali primeiro os 12, depois enviou os 70. E esses 70, olha o que diz a palavra, diz que eles voltaram, no livro de Lucas 10, no versículo 9, diz assim, Jesus diz, curai os enfermos que nela houver, na cidade. Vão para a cidade e cura os doentes, os enfermos que ali houver.
e diz-lhe, o reino do céu é chegado. É outra coisa importante, Vívia, entender que Jesus veio trazer o poder do reino sobre a terra e confiou isso à igreja agora, a pessoas a qual ele entrega um nome para que o poder do reino possa fluir através dessas pessoas. Olha que coisa importante. Voltaram, no versículo 17, diz assim, voltaram, pois, os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Então, quer dizer, eles foram um pouco desconfiados, foram um pouco com medo, eu creio, porque era novo para eles. Como você que está ouvindo aqui, pode ser novo para você, mas eles voltaram maravilhados e dizendo assim, verdadeiramente os doentes são curados e até os demônios se sujeitam a esse nome. E é por isso que todo mundo deve fazer isso, né? E o interessante e importante de observar é que é um mandamento, né? Um versículo também que eu queria ler também, está em 1 Coríntios 12, 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Vejam que é da vontade de Deus distribuir, dar os dons para as pessoas. Então nós vemos aqui a promessa, né, do Espírito Santo ser o doador de dons. Então, além de nós termos o nome do Senhor Jesus, agora também ele pode nos capacitar dando dons. E é tão bom fluir no dom, porque na autoridade, nós vamos aprender até isso em alguns outros vídeos, na autoridade você tem que impor autoridade, né? Você delega essa autoridade, mas os dons não, eles fluem. Então, quando uma pessoa ela carrega que recebeu de Deus um dom, ela flui nesse dom, ele começa a acontecer, então a pessoa fica maravilhada, ela diz assim, meu Deus, como isso aconteceu? Nem ela ainda sabe direito como aconteceu. Então são dádivas, né? Jesus conquistou essas heranças e hoje nós podemos desfrutar dessas heranças. Então a resposta para tudo isso é que qualquer pessoa, ela pode utilizar a primeira ferramenta que eu chamo assim, o nome de Jesus está para todos. Você, até uma criança pode usar o nome de Jesus, isso é tão lindo. Uma vez nós estávamos ministrando, Vivian, em um estádio de futebol, e aí ali eu tinha um líder, né, o Randy Clark, um dos meus líderes na época, e aconteceu que uma mulher cega enxergou. E aí ele quis mostrar para aquele estádio que não tinha nada a ver com ele e que qualquer pessoa que estava naquele estádio, se usasse com fé o nome, poderia provocar milagre. Então ele fez um desafio ali que eu achei assim algo impressionante, a coragem que ele teve num estádio com mais de 17 mil pessoas, um ginásio, né, com mais de 17 mil pessoas. Ele chamou ali uma outra pessoa que cega. Onde tem alguém aqui que está cego? Aí veio ali uma mulher, ele pegou uma criança no colo, Vivian. Ele disse, hoje vocês vão ver que não se trata do Casagrande, que não se trata do Randy Clark e tampouco do Bill Johnson, que também estava lá. Ele pegou a criança no colo e disse para a criança, coloque a mão na vista dessa mulher cega. Falou no ouvido da criança, a criança repetiu as palavras em nome de Jesus e quando tirou a mão para, assim, a glória daquele ginásio, a mulher estava enxergando. Isso é a prova de que você... Eu mesma já vi também situações assim de pessoas que nunca tinham orado por ninguém na vida e que eu vi a pessoa curando, assim, orando por cura, né? E realmente aquela cura acontecendo, aquele milagre acontecendo na vida de uma pessoa que estava com uma doença gravíssima. Eu vi isso acontecendo. Ela nunca tinha feito uma oração na vida. Então, realmente é para todo mundo. E também a gente deve pedir a Deus, né? Dá uma olhada no que diz Mateus 7,7. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, quer dizer, se você tem essa vontade também, né? Você deve pedir para Deus. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque é uma coisa que Deus colocou no teu coração, né? Por isso, você está querendo trabalhar para Ele, é Ele que está colocando isso no teu coração e você deve pedir, né? E você deve não só pedir, como crer que Ele vai te atender, porque você tá pedindo uma coisa que é do agrado dEle. Então, se você pede algo que é do agrado de Deus, você pode ter certeza, pode orar com fé e ter certeza de que Ele vai te atender. E você deve até agradecer pelo dom que você já recebeu.
Então, é tão bacana tudo isso, porque na verdade está acessível. O que acontece com algumas pessoas é que às vezes elas ficam esperando assim, se Deus então me der um dom, se Deus então me der uma unção, aí eu vou fluir. E ele diz assim, eu já dei o meu nome, eu já dei, aleluia, a autorização, eu já dei a autoridade no meu nome para provocar milagre. Então Jesus nunca disse assim, vai e ore pelos enfermos. Ele diz, cure os doentes em meu nome. Então ele está dizendo assim, certeza, isso, né? você vai fazer isso no meu nome, para a minha glória. Então quando nós agimos no nome de Jesus, toda a glória é dele. Então você não precisa ter medo, se eu fizer isso eu vou desagradar a Deus, eu vou desrespeitar a Deus. Tem pessoas que elas temem tanto que elas geram um medo de tomar uma atitude, mas quem está convidando para fazer isso é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então você não vai contra a palavra. O desejo dele é que nós venhamos a nos levantar para provocar milagres. Ele veio trazer o reino de Deus e quem vai espalhar esse reino somos nós. Então hoje aqui você pode crer que você pode se cingir de autoridade no nome de Jesus. Não é uma autoridade sua, é uma autoridade absoluta que já está no nome de Jesus e agora está então à sua disposição. E é muito importante também que a pessoa ore a palavra, né? Quer dizer, esse versículo que eu falei, é importante que ela ore sobre a vida dela, né? Porque isso agrada a Deus também, que você esteja orando a própria palavra, né? Porque é uma promessa dele. Então, fica aqui a dica, aliás, não é uma dica, é um mandamento. Isso é para todos. Orar por um milagre é para todos, para você também. E você deve buscar isso na sua vida. Não se esqueça disso e busque isso, porque é muito importante para todo mundo. As pessoas precisam criar essa cultura de orar por cura, orar por milagres. Bom, gente, hoje a gente vai ficar por aqui, né? Mas a gente vai continuar fazendo esses vídeos. Nós vamos responder também algumas perguntas relativas a esse vídeo. A gente não sabe se a gente vai conseguir responder todas, porque geralmente são muitas perguntas, mas a gente vai responder também em tempo real. O vídeo é gravado, mas justamente a gente está gravando para poder ficar respondendo as perguntas de vocês. Até a próxima!